Mas chegando aqui no meio no meio do funil, você vai usar também gatilhos mentais, principalmente para, olha só, engajamento. O que é engajamento? É você conectar. Você já criou um rapport, né, um primeiro contato no topo do funil? No meio do funil você vai estabelecer autoridade. Você vai falar, olha, tem outras pessoas que falam sobre mim, que não sou eu. Porque é muito fácil eu vir aqui falar sobre mim, mas tem outras pessoas, aí coloca lá outras pessoas para falar desse produto ou serviço que já leram. Por exemplo, você pode escrever o seu livro, estou dando um exemplo, e oferecer para pessoas pontuais, para que elas participem, ou se for um treinamento, para que elas degustem, né, façam esse treinamento e depois te dêem um depoimento. Olha só, e aí, com esse depoimento lá dentro do grupo, você vai falar, olha, tem esse conteúdo, XPTO, eu tenho um encontro semanal, né, assim como a Mindset Digital, Leão Digital aqui tem um encontro semanal, isso aberto ao público, né? Para quê? Pensando lá no topo do funil e no meio do funil. Pessoas que participam da live das quartas-feiras e assistem gravado da Mindset Digital não estão no topo do funil, estão já no meio do funil. Olha só. Por quê? Porque em outros lugares a gente faz as captações, né, os planos de captação dessas pessoas, seja no Story, no Instagram, nos feeds, nos Reels, TikTok, enfim, em várias redes sociais, porque ali são as avenidas. Aí quando você trouxe para cá, você tem que mostrar que você tem conteúdos relevantes e que realmente são transformadores na vida dessas pessoas, utilizando o quê? Uma sequência de gatilhos mentais. Como assim, Neres? Lembra que eu falei agora de pegar ali e oferecer o seu produto de graça para outras pessoas, elas degustarem e você, em troca, pedir um depoimento em vídeo, em áudio, escrito. Já pensou? Aí outra pessoa que acabou de te conhecer, entrou no grupo, ela recebe lá uma imagem ou um vídeo de uma pessoa falando, galera, eu li o livro do Lelis, olha, transformou minha vida de forma assim descomunal. Eu tive um salto muito grande na minha vida e se você tiver essa oportunidade, faça isso também. Beleza. Ah, tá, aí aparece outro vídeo de você falando, olha, tal, quando você quer ter um bom desenvolvimento no digital, muitas vezes você precisa ter uma boa mentalidade. Aí a pessoa, ela nem conhecia que ela tinha uma dor, aí você vai despertar o desejo da cura daquela dor que ela nem sabia que tinha. Olha só, é muito louco isso, né? Mas é a melhor forma de você entender o que você vai pesquisar dentro das inteligências artificiais aqui para o meio do funil. Conteúdos para engajamento, aquecimento da sua lista para vender o produto XPTO, tal. Olha só. E aí, nesse mesmo fundo de funil, você vai usar e abusar, extrair muito conteúdo, muitas orientações do Chat Mindset sobre exatamente essa forma de você pesquisar o que? Conteúdo. Qual tipo de conteúdo eu vou colocar no meio do meu funil? Como eu disse, não adianta eu fazer aqui, porque eu não tenho uma inteligência artificial dedicada somente para a criação desse funil, tá certo? Então, por isso que você precisa fazer a sua pesquisa dessa forma. Então, conteúdos para engajar, os melhores, né, as melhores ferramentas, as melhores formas de você captar pessoas e acondicionar esses leads, porque uma vez captado o lead, o que você vai fazer com ele? Exatamente no meio do funil. E qual tipo de gatilho mental você vai utilizar no meio do funil? Tudo isso que eu estou falando aqui, você tem que estar anotando, tá? Se você não anotou, volta, anota, continua anotando, né? Vai marcando, inclusive, alguns pontos que sejam imprescindíveis. E aí, nesse meio do funil, olha só, por isso que é importante você conhecer toda essa estrutura, porque você começa a entender que não é simplesmente você criar um infoproduto e ir lá numa chat Mindset e perguntar para ele, olha, o que vai... Não, ele tem que saber o que você está explorando, o que você está pesquisando, ele vai te interagir, ele vai te conhecer, ele vai saber qual é o produto ou o serviço, né, que você pretende de conteúdo. Cronograma, explorar também, da mesma forma que eu estou falando aqui para o meio do funil, lá em cima, principalmente, anote isso aqui, lá para o topo do funil. Você precisa
criar um cronograma de conteúdos nas redes sociais, seja qual ela for. Aliás, eu não vou pôr a cara, eu vou vender um produto, mas não vou pôr a cara, vou criar uma marca e vou ficar vendendo. Beleza, só que sua probabilidade vai ser bem menor. Por quê? Porque Mark Zuckerberg já dizia que pessoas, olha só, não compram de empresas, elas se identificam com outras pessoas. Então, quanto mais você tiver de limitação na sua mente de não aparecer para vender um produto ou um serviço, principalmente o seu, você, sério, dificilmente vai ter algum resultado. Porque mesmo que você não coloque seu lindo rosto para aparecer, você tem que ter disposição para isso. Tá? Por quê? Porque se você usar um garoto propaganda, no dia que ele falhar, você vai ter que colocar a cara para fazer. Tá certo? Então, predisposição, explorar a inteligência artificial para criação do cronograma de publicação de topo, meio, e agora a gente vai falar do fundo do funil. O que acontece aqui no fundo do funil? Você tem ali algumas pessoas que tiveram o primeiro contato, trocaram a ideia com você, né, os dados de contato dela com você e estão participando de um grupo. E aí você tem que pensar, o que eu vou fazer com isso, Lelis? O que eu vou fazer com isso, Lelis? Você vai fazer o que com esses leads? Vender. Você tem que vender. Você tem que continuar aquecendo, como eu disse, utilizando gatilhos, hora ou outra, produzindo conteúdos, produzindo, né? Tendo ideias. Quem vai te dar essa ideia? Chat Mindset. O Chat Mindset, essa inteligência artificial vai te dar a ideia dos tipos de conteúdo que você deve produzir, desde que ela saiba o que você pretende. A partir desse momento que você criou, tem as ideias, o topo meio do funil, você vai pensar no fundo do funil. Agora, no fundo do funil, eu vou te pôr para uma reflexão. Imagina se eu te ensino, agora só apertando o botão, com um único exemplo de um único infoproduto, você aprender a criar uma estrutura de funil. Se fosse com um produto só, eu ia passar por coisas que eu nem passei por aqui, tá? Porque eu estou seguindo aqui esse roteiro que eu tenho aqui para que você tenha esse entendimento. Então, olha só, e quando eu estou explorando um único infoproduto, eu não tenho como te dar esse insight. Por quê? Percebe aqui no fundo do funil? Ó, vou te falar, fundo do funil, triângulo menorzinho, no fundo do triângulo grandão que você dividiu em 3 partes, é a última parte, aqui embaixo. O que você vai fazer? Vender. Vender. Você não tem outra coisa para fazer numa estrutura de um funil de venda, senão vender. Então aqui, o que você vai perguntar e vai explorar o Chat Mindset Digital? Você vai explorar estrutura para fundo de funil para o produto XPTO. Lembra que desde o topo do funil você está criando e conversando lá com a inteligência artificial. Quando chegar aqui, ela já está muito bem preparada e sabedora do que ela precisa produzir. Leves, eu vou falar isso aqui, é triste. Leves, se eu resolver em algum lugar do funil, já fiz algumas perguntas, se eu resolver, tem que começar tudo de novo? Tem. Você tem, porque você perguntou de um produto, de um segmento, de um tipo de pessoa, um tipo de público. Você especificou, treinou lá a inteligência artificial, tá? Então, olha só, tá vendo? Porque não pode ser tão linear, você não pode aprender a criar uma estrutura de funil de vendas de uma forma linear. Não existe linearidade, principalmente quando a gente fala de criar negócio, tá? Por quê? Entende o seguinte, sua vida é assim, como é que você quer ter um negócio assim, estável pro resto da vida? Não existe, não existe. Mesmo grandes empresas, né, que foram criadas lá nos primórdios, é assim, ó, e é assim, a sua vida, seu batimento cardíaco é assim.